Salve, salve, meninas e meninos! Hoje é um dia de muita alegria. Hoje a gente está inaugurando o nosso podcast Bossa Nossa. É um dia de começo e dias de começo são sempre alegres. Bom, normalmente a gente agradece lá no final, mas como de costume eu acordo agradecendo. Então agora o que eu vou fazer é agradecer aquele que comanda tudo isso e pelas bênçãos do dia de hoje, que é a bênção da amizade, do relacionamento, do diálogo, do talento e da inteligência. Na minha volta tem inúmeras pessoas com todas essas bênçãos, inclusive essa pessoa maravilhosa que está do meu lado e que vai inaugurar comigo o primeiro episódio do nosso podcast Bossa Nossa, Aline. Então vamos deixar ela se apresentar. Aline, quem és tu? Conta pra eles. Paula, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Por essa sintonia toda, desde o dia que a gente se conheceu. E é isso, né? Quando a gente está sintonizada com ele nos cerca de pessoas na mesma sintonia e pessoas que também estão ligadas a ele. Você é uma dessas pessoas. E foi incrível a nossa conexão e eu sou muito grata a isso. Muito obrigada pelo convite, de poder vir aqui falar de uma das coisas que eu mais amo, que é falar o quanto a conexão entre corpo, mente e espírito pode transformar vidas. Porque foi assim com a minha vida, né? Minha vida se transformou a partir do momento que eu entendi esse princípio de tentar conectar o máximo possível nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível quando você entende a importância de ter essa conexão do seu espírito com algo maior, a conexão da sua mente, né? E você entende a importância de cuidar do seu corpo. E estou muito feliz com o convite de estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre isso. Ai, que delícia. Gente, a gente vive num momento, numa era muito maravilhosa, onde a gente pode exatamente ter essa consciência de que corpo, espírito, ela é muito importante. E hoje é uma inauguração com desafio. O nosso desafio para a gente relembrar 21 dias sem farinha branca. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a farinha branca no nosso dia a dia, na nossa cultura, falar sobre os malefícios e os benefícios da gente ficar sem esse pozinho branco. Então vamos lá. Aline, conta para nós aqui, para todas nós, o que é a farinha branca e por que ela é tão ruim para o nosso organismo? Eu costumo dizer que a farinha branca, o açúcar e a cocaína é tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco, perfeito. E a questão é, os três passam por um processo de refinamento, né? E esse processo de refinamento é o que deixa o trigo, a cana e a coca passam por um processo de refinamento para virar a farinha branca, o açúcar e a cocaína. E existem inúmeros estudos que comprovam e mostram que a relação do açúcar, da farinha e da cocaína, elas têm a mesma correlação no nosso organismo, o mesmo efeito maléfico de dependência e todos os efeitos maléficos que causa para o nosso corpo, que a gente vai falar já já mais sobre esses efeitos, quais são os malefícios, né? E nós vemos que a gente precisa entender o quanto isso prejudica o nosso corpo, porque ela vicia tanto quanto, e no meu ponto de vista, ela é até mais prejudicial que a cocaína, porque ela domina a vida de muito mais pessoas a nível mundial do que a própria cocaína. Perfeito. Né? E então, quanto mais alimentos integral a gente conseguir consumir, melhor. Porque se a gente pensar, a farinha branca, ela tem quase nenhum nutriente, como o açúcar, né? Cocaína então nem se fala, mas quase nenhum nutriente. Tanto é que eles são alimentos difíceis de se estragar, porque nem a bactéria quer estar num alimento que não tem nutriente. E nós insistimos em usar um alimento que não tem nutriente nenhum para o nosso corpo. Ele só traz malefícios e não tem benefício. Então, para que ficar insistindo em açúcar e em farinha branca, sendo que ele não traz nenhum benefício para a nossa vida? Tá certo. E você consegue, por exemplo, falar para nós especificamente quando a gente pensa em corpo? 2, 3, 4, 5 situações que acontecem dentro do nosso corpo onde a gente entende que é a farinha branca que está causando isso? O excesso do cansaço, a fadiga, está ligado ao consumo de farinha branca, né? A questão do cansaço mental, que hoje está muito comum, a fadiga mental, tem a ver com a farinha branca. A doença autoimune, que tem aumentado consideravelmente o número de doenças autoimunes, como esclerose múltipla, lúpus, artrite reumatoide, tem total correlação com o consumo da farinha branca, do glúten, e também a fibromialgia, que tem acometido muitas mulheres, né?
e tem aumentado muito também, tem muita ligação com o consumo de farinha branca. Nossa, isso é muito interessante. A gente não faz essa associação no nosso dia a dia daquilo que a gente vem sentindo com aquilo que a gente vem digerindo ou comendo, o que seja, né? Porque hoje já dizem que a gente não é o que come, a gente é o que a gente consegue digerir. Exato. E a farinha, esse é um grande problema dela. Sem contar o intestino, aproveitando e falando dessa questão da digestão, né? O intestino, o glúten prejudica muito o intestino. A farinha branca tem uma ação muito prejudicial no intestino. E o nosso intestino hoje é considerado o nosso segundo cérebro. Então, a gente está o tempo todo inflamando. O problema do glúten, da farinha, para mim, no meu ponto de vista, o principal problema é o processo inflamatório. Ele causa inflamação no nosso corpo. E hoje, tanto o consumo da farinha branca, do açúcar, a vida estressada, agitada que a gente tem, faz com que o nosso corpo fique inflamado o tempo todo. E essa inflamação, toda doença, eu costumo dizer que toda doença, ela parte de um processo inflamatório. Desde uma gripe até um câncer. Ela começa num processo inflamatório. E a nossa vida acaba que faz a nossa rotina com que a gente fique inflamando o nosso corpo o tempo todo. Então, a gente precisa fazer esse processo ao contrário, que é desinflamar o nosso corpo. Então, a gente precisa entender que dá sim para colocar os alimentos para trabalhar a nosso favor e não contra. Infelizmente, a gente fica colocando os alimentos para trabalhar contra nós o tempo todo, né? E o que é interessante é que para nós mulheres, que a gente pensa muito nisso também, com naturalidade, claro, não só a questão da saúde quando a gente está relacionada à doença, mas a saúde relacionada à estética. Sim. E eu tenho uma notícia. Então conta para nós. O que mais acumula gordura é o excesso da farinha branca e do açúcar, porque eles causam pico glicêmico no nosso corpo o tempo todo. E o que faz a gente acumular gordura é esse pico glicêmico que causa no nosso corpo. Então, toda hora, quando eu fico toda hora causando esses picos glicêmicos, esses picos de açúcar, né? Porque a farinha também causa o pico de açúcar. E quando eu fico causando o tempo todo esses picos de açúcar, eu vou fazendo o acúmulo da gordura. Então, e aí vai ficando as pochetinhas. Abdômen, braço, colóide. Celulite. E pele também. Ligação. Porque imagina, quando a gente está inflamado, a nossa pele é a primeira coisa a gritar, né? Então, a pele fica aquele aspecto ressecado, feia. Começa a sair muita espinha, excesso de acne, tem tudo a ver com o glúten. Você sabe que esses dias eu estava lendo uma matéria que a gente já vem falando, a sociedade já vem falando, a sociedade científica e médica, que a depressão, ela é a doença do século. Sim. E eles estavam fazendo, claro, considerando que são inúmeros fatores, inúmeras variáveis que pode acometer ou desenvolver a depressão num ser humano. Mas um deles é a farinha branca. É claro que não é a farinha branca em si, é a reação dela no nosso organismo quando transforma em açúcar. E como você mesmo disse, eu concordo plenamente, eu sempre fui uma pessoa que não era muito ligada numa alimentação saudável. Eu não sei se é porque a gente, em alguns momentos na vida, a gente tem uma genética melhor, a gente é mais jovem, tudo que a gente come não tem problema nenhum. E às vezes a gente demora um pouquinho para amadurecer em alguns aspectos. E hoje eu percebo em mim o resultado daquilo que eu não valorizei para a minha vida alguns anos atrás. E hoje eu olho para trás e falo, nossa, ainda bem, porque tem tempo para tudo. E ainda bem que a gente... Sempre é tempo. Sempre é tempo. E a gente vive num momento onde pessoas que tinham a minha idade hoje têm acesso a essa informação. Que eu acho muito maravilhoso o que a gente está fazendo aqui e entregar essa informação. Porque isso de verdade faz uma diferença enorme para depois dos seus 40, 45 anos. Eu tenho certeza que isso faz uma diferença porque faz um ano que eu parei de comer a farinha branca em casa. E é incrível a percepção que você tem no seu corpo, tanto em termos de energia, a mente e quanto em termos de aspecto mesmo, né? Físico. Sim. É incrível mesmo. A gente tem um desafio, que é o desafio de 21 dias sem farinha branca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a gente desafia 21 dias uma pessoa a ficar sem a farinha branca? Porque existem estudos que comprovam que para a gente mudar um hábito, o hábito é o que a gente faz todo dia, né? O nosso cérebro tem o costume de entrar no piloto automático, porque para ele é mais fácil a rotina. O nosso cérebro ele quer poupar energia, então toda mudança é difícil para o cérebro fazer, ele não quer.
né? Então, por isso que tudo que a gente tenta fazer, vou tentar começar uma academia, vou tentar, tudo é difícil, porque o seu cérebro quer te manter na comodidade, porque ele quer poupar energia. O hábito é isso, é o que você faz repetidamente todos os dias. Então, a gente precisa de 21 dias, os estudos mostram, inúmeros estudos, eles mostram que a gente precisa dos 21 dias para que aquilo vire a chave, para que se torne realmente um hábito, né? Então, a gente precisa, e eu costumo dizer, eu gosto de usar o termo dos 3Ds, decisão para mudar, né? Porque tudo começa aqui, a gente precisa querer, você precisa entender que você merece viver melhor, né? Você precisa entender que você tem uma vida extraordinária para viver e que às vezes são pequenos hábitos da sua rotina que estão te impedindo de viver isso. É verdade. Né? Então, tanto nós, mulheres, a gente tem o costume de cuidar dos outros e esquecemos de cuidar de nós mesmas. E também pensando porque quando muda a nossa alimentação, consequentemente, a gente vai mudando os de casa, né? E a gente vê também, uma coisa importante destacar, Paula, é o quanto de crianças que já têm o açúcar na rotina e tem já vários estudos que mostram a correlação da hiperatividade. Hoje as crianças estão totalmente hiperativas com o açúcar e a farinha branca. Ela causa essa hiperatividade, essa ansiedade. Então, você vê aí as crianças pequenininhas já ansiosas, já hiperativas, né? Isso é muito prejudicial. Então, mulheres, comece primeiramente por você. É você o ponto-chave, mas, consequentemente, todos à sua volta vão ter benefícios dessa sua atitude e mudança. Perfeito. Então, decisão para mudar, para fazer, determinação para fazer todo dia e disciplina, para que você continue. E depois dos 21 dias, você vai ver, você vai falar assim, por que eu não comecei antes? Que é o que você fala. Exatamente. Por que eu não comecei antes? Exatamente. Perfeito. E o que você falou é verdade. Eu aprendi que disciplina, ela é a irmã gêmea da liberdade. Sim. É ela que gera liberdade na nossa vida. E quando eu falo de liberdade, eu estou querendo dizer a liberdade de ser o meu melhor, a minha melhor versão. A disciplina traz isso para nós. Com certeza. Então, ficar 21 dias sem farinha branca vai te gerar, com certeza, a capacidade de você exercer a sua disciplina e, quem sabe, lá no final, e eu acredito que sim, com certeza absoluta, a liberdade de você ser o que você é, a liberdade de você exercer a sua melhor versão. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é importantíssima. Embora não tenha, assim, você fica à vontade para me dizer se você não tem essa resposta. Mas quando a gente fala no momento atual, a gente também está falando o seguinte, quando a gente fala de farinha branca, a gente está falando de um preço. Sim. E quando a gente fala de qualquer outra coisa que vai substituir a farinha branca, a gente está falando de outros custos. Como que a gente pode resolver essa situação no nosso dia a dia? Primeiro, por quais alimentos eu posso substituir no meu dia a dia de maneira que o meu orçamento fique mais ou menos equalizado, considerando, gente, que nunca vai ficar 100% equalizado, porque conforme a gente vai adicionando qualidade em qualquer setor na nossa vida, é claro que tudo tem o seu valor, tudo tem o seu preço. Mas o que a gente pode fazer para que a gente fique dentro de uma faixa confortável quando a gente substitui? E quais são esses alimentos? De que forma eu posso substituir a farinha branca no nosso dia a dia? Eu costumo dizer que é mais barato cuidar da saúde do que da doença, né? Ai, muito mais barato. Muito mais barato. Então, cuidar da saúde compensa. E dá sim para fazer as trocas saudáveis sem onerar os custos, né? Então vamos primeiro deixar claro quais são os alimentos que têm a farinha branca em excesso, né? Que no caso são os pães, macarrão, lanche, pizza, bolo, doces, né? São produtos, alimentos que têm esse excesso de farinha branca. O que substituir? Prefira os carbos naturais, então carbo bom que eu costumo falar, que é mandioca, a mandioquinha, que mais? Batata doce, são carbos que têm baixo índice glicêmico. Como eu disse, o problema é esses picos de açúcar que a gente dá no sangue. A batata comum, ela dá o pico, ela tem um pico grande de glicemia. Não que ela seja, que ela faça mal, mas ela dá esse pico. Então, prefiro uma batata doce, prefiro uma abóbora cabotiã, por exemplo. Então, são opções que têm um custo mais baixo e que dá sim para você substituir. E vá para os integrais, né? O problema está no refinamento do trigo, no refinamento dos nutrientes. Então, o que a gente precisa é consumir a natureza de forma mais integral, do jeito que a natureza né? Então, procure farinhas como do coco, da amêndoa, da castanha, né? Pão integral também é uma opção, o ovo,
proteína, mas ele ajuda muito a dar essa saciedade. Então é uma opção boa aí, eu gosto do ovo no café da manhã. Então são as opções aí pra gente fazendo as trocas saudáveis. O açúcar pelo xilitol ou pelo eritritol já é uma opção que ajuda muito. Vá tentando diminuir, né? Eu consumia só café com açúcar. E a partir do momento que eu decidi tirar, foi difícil os 21 dias, depois eu não consigo mais tomar café com açúcar. Então é decidir mudar e fazer por onde, que depois acostuma. Então, se você que está em São Paulo, você não para de comer bolacha. Se você estiver no Rio, para de comer biscoito. É isso aí! Gostei! Tá todo mundo aqui. Exato. Imagine assim, meu dia a dia, vou te falar um dia a dia do que era a minha alimentação. Então, eu acordava de manhã, comia o pão francês. Então, nesses 21 dias... Tira o pão francês. Tira o pão francês. O que eu vou comer no lugar do meu pão francês? Se puder colocar o ovo e uma fruta, é melhor. Perfeito, mas né? se você não consegue ainda ficar sem o pão, opte por um pão integral sem farinha branca. Pão integral. Isso. Depois, logo depois, às 10 horas da manhã, o que a gente comia? Que a pessoa que gosta de uma farinha branca comia torrada. Biscoito, bolacha, sabe aquela coisa assim, junto com café? Nessa hora a gente troca, por exemplo, essa bolacha de biscoito por qual alimento? Você pode começar a consumir chás, né? Trocar por chás, por sucos mais naturais, mas o chá ainda é uma ótima opção, porque ele vai dando uma saciedade, ele tem efeitos terapêuticos dependendo do chá, que ajuda até a diminuir a compulsão, diminuir a ansiedade, né? Tem efeito diurético, então eu gosto muito das opções do chás às 10 da manhã. E você pode também colocar uma torrada integral, se você ainda não consegue ficar sem. Eu hoje não uso na minha alimentação. Eu consigo ficar sem o pão integral, a torrada integral, mas é um processo. Então, se for ser muito difícil, prefira os integrais. Tá. Arroz, feijão, batata frita e bife. Alface e tomate. Não, o clássico. É o clássico do Já brasileiro. Eu tenho que trocar a batata frita por alguma outra coisa. Por uma batata doce. Dentro do desafio de 21 dias, dessa consciência da farinha, por qual eu trocaria? Prefiro o arroz integral também, né? E coloque essas... Se você conseguir tirar o arroz, troca por essas, principalmente na janta, no jantar, né? Troque pelo carbo bom. Então, pela mandioca, uma mandioca cozida fica maravilhosa, uma abóbora cabotiã, uma batata doce, faça essas trocas. Ou se for consumir o arroz, consuma o arroz integral. Então, a gente entende que no nosso dia a dia não é difícil a gente trocar, porque alimentos tem de sobra. E, aliás, alimentos até afetivos, porque tem muito alimento que você falou aí que faz parte da nossa infância, que são os legumes. Agora, o arroz realmente tem que ser trocado, né? Tem que trocar o arroz. Tem que trocar o arroz. Ele tem uma relação com a farinha branca? Tem, porque ele também passa por esse processo de tirar e ele te perde todos os nutrientes. Então, você está comendo algo que não tem muito nutriente. Quando você usa um integral, ele volta a ter esses nutrientes. Lembra que as bactérias não consomem farinha branca porque não tem nutriente. Você está insistindo em consumir. Gente, essa informação eu não sabia. Imagine uma coisa. Imagine você passar pela sua vida fazendo o que nem a bactéria quer. Nossa Senhora! Bom, mas eu tô aprendendo muito hoje aqui também, gente, pode ter certeza, porque é um esforço diário. Eu sou muito disciplinada, por isso que eu tenho liberdade de ser a minha melhor versão. Para mim, é um esforço disciplinar, não comer açúcar e não comer a farinha branca, mas eu sou muito feliz por essa escolha. Isso reflete muito na minha energia, na minha estética e também na minha potência de vida, assim. Reflete, de verdade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando uma pessoa para de comer a farinha branca, eu tô contando aqui para elas o que isso refletiu em mim. Mas existem algumas coisas que você consegue ver assim, muito rápido no seu dia a dia, no seu organismo, você consegue ver, tem um dia aí dentro dos 21 dias que você vai chegar, nossa, entendi agora porque eu tinha que ter parado de comer farinha branca? Tem alguma coisa, algum sinal muito contundente? De primeiro momento vai te dar aquela sensação da dependência. Você vai ficar talvez até um pouquinho mais ansiosa, vai ficar mais irritada nos primeiros dias, porque é como se você tivesse, como não, você está saindo de um vício, né? Então, os primeiros dias você tem que ter muito essa decisão mesmo. Por isso é importante lembrar dos 3 Ds, decisão, disciplina e determinação, porque nos primeiros dias causa esse sintoma de você ficar como se você estivesse parando de usar álcool e cocaína e qualquer outra coisa. Então, isso é o primeiro passo. Depois de uma semana, comigo foi assim, eu já comecei a ver melhora na minha performance.
de energia de vida mesmo. De você ver que você dorme melhor, você acorda melhor, a sua mente trabalha melhor, sua memória, seu foco melhora muito, né? Então você já começa a ver essas diferenças. E depois dos 21 dias o corpo começa a mudar. Porque, como eu disse, esses acúmulos de gordura, às vezes a pessoa é magra, mas tem os acúmulos de gordura. E quando você tira a partir depois dos 21 dias, você já começa a ver uma diferença significativa na composição do seu corpo mesmo. Então, é por isso que quando a gente fala de dietas, né, de emagrecimento, a farinha branca, ela sai também. Agora, não é só pela questão da saúde, mas pela questão... Porque ela incha, ela retém líquido, é isso que ela faz. A retenção que é a inflamação de líquidos, causa celulite e também causa o pico glicêmico, que é onde vai ter o acúmulo da gordura. Tá certo. Bom, Aline, a gente vai agora passar para o desafio, mas antes eu queria perguntar para você se tem mais alguma informação que você acha que é muito importante passar para ficar bem, mas bem reforçado o nosso desafio que a gente tem pela frente aí. Uma das coisas que vai mais sentir durante o desafio é que você vai começar a perceber a diferença da fome real para a fome emocional. Sim, a gente tem a fome real e a fome emocional. A fome real, ela vem gradual, né? Então você vai começando a perceber que você, nossa, estou começando a ficar com fome, aquela fome natural, né? Realmente, quando você fica um bom período sem comer e começa a vir aquela sensação de fome. Então essa é a fome real. Né? A fome emocional, ela vem do nada. Você comeu agora há pouco, de repente você fala, nossa, estou com fome, preciso de um doce, preciso comer algo. Isso é fome emocional. E com o tempo, durante esses 21 dias, você vai começando a perceber essa diferença. E é muito bom essa independência, essa liberdade de você perceber quando é a fome real e quando é a fome emocional. Porque a fome emocional é justamente quando você entra nesse ciclo vicioso de só consumir farinha branca e açúcar, você vai tendo só fomes emocionais. Você não tem a fome real. Você não sabe nem sentir, diferenciar o que é a fome real do que é a fome emocional. E é uma liberdade tão grande, gente, quando você começa a entender seu corpo. Porque eu costumo falar, né, Paulo? O nosso corpo, ele fala a todo instante. Tem hora que o corpo grita, ele não fala, né? E a gente não consegue ouvir porque você não para se escutar, não para ouvir seu corpo, não para se alimentar de uma forma mais leve. Então, entender essa diferença da fome real para a fome emocional é libertador. Bom, então, gente, acho que chegou a hora da gente inaugurar o nosso desafio. Eu tô pronta. 21 dias sem farinha branca. Estão preparados? Agora é a hora. Vamos com a gente? O desafio consiste em ficarmos 21 dias sem ingerir farinha branca. E o objetivo é experimentarmos os benefícios de ficar sem ingerir esse alimento. E então, quem sabe, tornar essa decisão um hábito. A partir de agora, entre no Instagram, @mãosdaterraoficial ou @eu_sou_Paula Santos. Ou ainda, @AlineSampaio_personalize. E procure o destaque Desafio 21 Dias. Ele te levará para o nosso canal do Telegram, onde trocaremos receitas, apoios e experiências. Vamos formar uma comunidade em prol da nossa própria saúde? Vamos nessa? Vamos nessa, vai ser incrível. Vamos descobrir essa mulher, esse homem extraordinário que existe dentro de você. Você pode viver muito mais, você pode viver o extraordinário. Eu acredito em você e vamos lá. Então, meninas e meninos, o desafio está lançado. Serão 21 dias de muita alegria, pode contar com isso. Muito esforço e muito aprendizado comigo, com a Aline, com toda a equipe e com a história de vocês também. Bom, antes de finalizar, eu queria fazer mais uma pergunta para a Aline, que eu acho que é extremamente importante, e dali com certeza vem mais um aprendizado. Aline, conta para nós. O nosso podcast chama Bossa Nossa. Bossa, entre tantos outros significados, é aquele algo diferente que nós temos. É aquilo que diferencia, aquilo que faz a gente ser notado, aquele talento especial. Qual é a bossa para você de uma pessoa que leva a vida de maneira saudável? Ah, bossa leve, né? Bossa leve. Bossa leve, com certeza. Tudo fica mais leve, você consegue levar a vida de maneira mais leve. E você começa a se descobrir. E o poder, né, da liberdade de se descobrir, de ouvir seu corpo, ouvir você, saber quem você é em Deus e para Deus. Amém. Isso não tem preço. É maravilhoso. É verdade. Gente, bossa leve é a bossa das pessoas que vão caminhar com a gente nesses
21 dias. Aline, para terminar também, eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu dia a dia profissional. Ela tem uma marca maravilhosa, ela tem uma empresa maravilhosa. Eu queria que então que você encerrasse, falasse para as pessoas o que você faz, qual é a sua marca, a sua empresa e como as pessoas podem te acompanhar. Sim. Bom, me sigam no Instagram, Aline Sampaio _Personalize, sigam a Personalize Pharma, a Personalize Nutrition. Sim, gente, de uma empresa agora são duas. Comecei há pouco mais de 2 anos com a Personalize Pharma, que é uma farmácia de manipulação, entendendo a necessidade de tratar cada pessoa como única. Você é único e merece ser tratado como único. E a farmácia de manipulação nos permite isso, cuidar de você de forma personalizada, de forma única. E com essa paixão por desenvolvimento de fórmulas, eu amo desenvolver, eu amo criar formulações que ajudem a melhorar o seu hábito, a sua rotina, né? Deixando ele mais leve. E com isso nasceu a Personalize Nutrition, que é uma linha de produtos onde eu desenvolvo todos os produtos pensando exatamente nessas trocas saudáveis para o seu dia a dia, onde é possível você viver de forma extraordinária. E a Personalize Nutrition, ela vem com o conceito de você viver o estilo Personalize, que é esse estilo de você conseguir ser saudável, mas ao mesmo tempo ser gostoso, ser prazeroso, porque a nossa rotina, né, Paula, ela não precisa ser pesada, ela não precisa ser ruim, ela pode ser gostosa. E a Personalize Nutrition, ela veio com essa proposta de tornar o seu dia a dia saudável, gostoso e prazeroso. É isso aí. Gente, que alegria! Aline, muito obrigada. Eu tinha certeza que ia ser um arraso. Eu estou muito feliz que você tenha sido a primeira que inaugurou comigo esse podcast. Eu tenho certeza que esses 21 dias vão ser 21 dias muito bacanas. E a partir de agora, então, vai lá nos stories da Aline, da Paula e da Mãos da Terra. Esse é um podcast. Olha, gente, que cenário mais lindo. Quem tá assistindo no YouTube tá vendo que tá muito lindo, né? Aqui tem todos os elementos que compõem quem tá apoiando esse podcast, que chama Mãos da Terra. Exatamente, estamos fazendo aqui no estúdio da Casa Mãos da Terra. A mim, vocês já sabem como acompanhar. Eu sou Paula Santos no TikTok, eu sou Paula Santos no Instagram. E o @ da Mãos da Terra Oficial. Então, beijo para todos vocês. Estou mandando beijo para quem não está me vendo, gente, com muito carinho. Aline. Muito obrigada novamente, foi incrível, que energia gostosa, que delícia, né? Quando a gente está conectado, tudo corre muito bem e poder levar, essa é a nossa missão. É minha e da Paula, já falo nossa, porque eu já conheço um pouquinho da história dela e sei que a missão é realmente proporcionar qualidade de vida e mostrar para vocês que a gente pode viver além, pode viver mais e você pode tudo que você quiser, desde que você esteja conectado com você e com algo maior. Obrigada mais uma vez. Isso aí, gente! Beijo para vocês e não esquece, a nossa bossa são vocês. Beijo até. Beijo, tchau, até. tchau. Tchau, tchau.